Bom dia, igreja. Então, na semana passada, nós começamos a olhar para o segundo volume dos escritos de Lucas. O primeiro volume foi o que passou a ser chamado de O Evangelho de Lucas, e o segundo volume passou a ser chamado de Atos dos Apóstolos. Dois versículos centrais que nós lemos no primeiro capítulo de Atos são o versículo 5, que diz: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o versículo 8, que diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esses versículos trazem a promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo, o que daria início a um novo período na história de Deus, que é a era da igreja e das missões. E no final do capítulo 1, nós ouvimos o relato da escolha de Matias como 12º apóstolo, para cumprir a profecia de que alguém deveria tomar o lugar apostólico de Judas Iscariotes após a sua morte. Uma coisa que o Jeff disse na semana passada que me chamou a atenção foi imaginar a loucura que deve ter sido o fato de, depois de ressuscitar e antes de ser levado ao céu, Jesus passou 40 dias convivendo com os discípulos. De fato, deve ter sido uma loucura, se a gente para pensar. Ver Cristo morrer, ressuscitar, passar 40 dias com Ele, ouvindo dEle, aprendendo dEle, e ainda por cima vê-lo ser levado às alturas. Isso já teria sido motivo mais do que suficiente para poder sair por todo o mundo e anunciar tudo que eles tinham visto. Só que se eles tivessem feito isso, eles teriam feito na própria força e no próprio entendimento, mesmo que fosse com a melhor das intenções. Porém, a instrução de Jesus foi qual? Esperar. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 44 até o 49, nós lemos o seguinte. Lucas 24, 44. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eles obedeceram, e então nós chegamos ao capítulo 2 de Atos. E eu quero reconhecer que este é um texto difícil, ele pode gerar polêmicas, e há muita coisa para ser dita sobre ele. E desde já eu quero pedir desculpas, pois por questão de tempo eu sei que não vai ser possível esclarecer todas as dúvidas e abordar cada detalhe desse texto nesta pregação. Mas eu quero estimular todo mundo a aproveitar as comunidades regionais, os presbíteros, os grupos pequenos, para poder conversar mais e aprofundar nesse texto. Então acompanhem comigo Atos capítulo 2. Nossa leitura hoje é do versículo 1 até o versículo 21. Atos 2, de 1 a 21. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua.
Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como nós os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Orem comigo. Senhor Deus, esta é a palavra do Senhor, preciosa palavra do Senhor, e nós pedimos agora que, para que ela se torne viva em nossos corações, em nosso meio, na nossa igreja, que Teu Espírito venha e nos abra o entendimento para esta palavra também, Pai. Então, seja o Senhor glorificado nesse momento aqui hoje de manhã, e no nome precioso, Pai, de Jesus, nós fazemos essa oração. Amém. Então, para facilitar a nossa observação deste texto, eu vou dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 4, nós temos os 120 discípulos e a vinda do Espírito Santo. Na segunda parte, do versículo 5 até o versículo 13, nós temos os judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo para Jerusalém. E na terceira parte, do versículo 14 até o 21, nós temos o apóstolo Pedro explicando o que estava acontecendo. Primeira parte, então. No versículo 15 do capítulo 1, nós temos a informação de que o grupo de discípulos de Jesus era de cerca de 120 pessoas. Agora, no início do capítulo 2, nós lemos que eles estavam todos reunidos num só lugar e que era o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes também era chamado de festa da colheita ou festa das semanas. E o termo Pentecostes significa 50º, ou seja, ele acontecia no 50º dia após a Páscoa. Então era o dia de Pentecostes e esse grupo de 120 pessoas estava reunido esperando pela promessa que eles haviam recebido. Como eu disse, eles poderiam muito bem ter saído para contar para todo mundo que alguém que eles acreditavam ser o Messias morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com eles e depois foi levado ao céu. Mas ao invés disso, eles decidiram obedecer à instrução de Jesus e esperar. Jesus havia prometido que eles seriam revestidos com o poder do alto, só que eles não faziam a mínima ideia de como seria isso na prática. Eles apenas obedeceram e esperaram. Então nós lemos no versículo 2 até o versículo 4. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse foi o evento a que se dá o nome de Pentecostes, ou Pentecoste. Na série 11 Perguntas de Jesus, que nós terminamos recentemente,
quando nós olhamos para a pergunta, quem os outros dizem que o Filho do Homem é, eu disse que a palavra igreja só aparecia 2 vezes no Evangelho. E uma delas foi quando Jesus disse que ele iria edificar a igreja dele sobre a verdade da confissão de Pedro de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, aquela era uma promessa para um tempo futuro. Aqui em Atos 2, o tempo futuro a que Jesus se referia quando ele falou com Pedro havia chegado. Esse momento é definido como o nascimento da igreja, quando o Espírito Santo é derramado sobre aquelas 120 pessoas que em obediência estavam esperando pela promessa que eles haviam recebido. E lembrem-se, o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é tão Deus quanto Jesus é Deus. Ele sempre existiu e sempre vai existir. As primeiras palavras na Bíblia já se referem a ele. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E depois, ainda em Gênesis 1, versículo 26, nós lemos: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, o que é isso? Primeira pessoa do plural. Aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando juntos na criação do homem. Então, o Espírito Santo não passou a existir no dia de Pentecostes. Ele sempre existiu e ele esteve presente durante todo o Antigo Testamento. Porém, antes da vinda de Jesus, o Espírito só vinha pessoalmente sobre alguns indivíduos escolhidos, como reis, sacerdotes ou profetas. Aqui no Pentecostes, o Espírito veio sobre os 120 discípulos de Jesus, que estavam reunidos esperando pela promessa de que eles seriam revestidos com o poder do alto. Desta vez nós temos o testemunho da plenitude do Espírito Santo, que estava marcando uma nova era na história de Deus. E só a título de curiosidade, dentre essas 120 pessoas que estavam reunidas, uma delas era Maria, a mãe de Jesus. Em Atos 1,14 nós lemos que ela era uma dessas 120 pessoas que se reuniam sempre em oração. E essa é a última menção a ela no Novo Testamento. A partir desse ponto, como o Jeff chamou a atenção na semana passada, nós temos um foco maior nos atos de Jesus, feitos pelo Espírito Santo, através dos apóstolos. E fechando essa primeira parte, então, nós vemos no versículo 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui nós temos o relato de algo extraordinário. Os discípulos ouviram um som vindo do céu, como um vento muito forte. Os discípulos viram o que parecia línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar noutras línguas, línguas que eles não sabiam e nunca tinham aprendido. Isso marcou a vinda do Espírito Santo sobre eles. Se o texto terminasse aqui nesse ponto, eu entenderia quem defende a ideia de que a principal ocorrência do Pentecostes foi o falar noutras línguas. Porém, o texto não termina aqui, e esse não parece ser o propósito principal da passagem, como nós veremos daqui a pouco. E o foco hoje não é um ensino sobre o dom de línguas, mas eu quero apenas destacar alguns pontos que são mais um entendimento pessoal meu e não necessariamente uma visão oficial da igreja. Então, falar em línguas não é o ponto principal da passagem, como eu disse. Eu entendo que as línguas de Atos 2 são línguas que já existiam na época. Eu entendo que o falar em línguas em 1 Coríntios 14 seja diferente do ocorrido aqui em Atos 2. Eu creio que o falar em línguas ainda seja um dom concedido pelo Espírito Santo hoje, ao contrário da visão cessacionista, que é a visão teológica que defende que esse dom cessou, parou de existir juntamente com o dom de profecia
após a morte do último dos apóstolos no Novo Testamento. E como eu mencionei o dom de profecia, eu também creio que ele seja um dom concedido ainda hoje pelo Espírito Santo, como nós veremos daqui a pouco. Passando para a segunda parte, então, nós lemos nos versículos 5 até o versículo 13. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então, a festa celebrada no dia de Pentecostes era uma das 3 festas que levavam judeus de todas as partes do mundo a fazerem uma peregrinação até Jerusalém, até a Cidade Santa. Por causa disso, nós lemos que tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, de várias partes do mundo, tinham ido para Jerusalém naquela ocasião. No livro de Gênesis, no capítulo 11, quando existia apenas uma língua no mundo, nós lemos que Deus confundiu a língua daquele povo por causa do orgulho e da arrogância deles. E então, com as pessoas sendo dispersas por toda a terra, cada lugar passou a ter a sua própria língua. Então, aqui em Atos 2, cada região citada possuía um idioma diferente. E o idioma falado pelos discípulos era o aramaico. E o que nós vemos acontecer aqui é que esses discípulos, que provavelmente só sabiam falar o aramaico, começaram a falar em várias línguas diferentes, justamente as línguas daqueles povos representados naquele grupo de judeus e convertidos ao judaísmo que estavam em Jerusalém por causa da festa. Versículos 7 e 8. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? E qual que é o conteúdo que era anunciado? Versículo 11. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E no versículo 12, Lucas descreve a reação daquelas pessoas. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? O pastor Sam Storms, ele diz que o Pentecostes é a reversão de Babel. Ele diz: em Babel, a terra orgulhosamente tentou chegar ao céu. No Pentecostes, o céu humildemente desceu à terra. E chegamos então à terceira parte, que é quando Pedro se levanta com os outros apóstolos e se dirige à multidão. Acompanhe comigo, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
No Pentecostes, nós vemos tanto a profecia de Joel começando a ser cumprida, quanto um desejo de Moisés sendo realizado. No livro de Números, depois que Moisés reclama com Deus de que estava pesada demais a responsabilidade de ter que conduzir todo aquele povo de Israel, depois deles terem saído do Egito, nós lemos o seguinte, Números, capítulo 11, quem quiser acompanhar, Números 11, a partir do versículo 24. Números 11, 24, diz assim: Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então, no Pentecostes, quando as línguas se repartiram e pousaram sobre cada um daqueles 120 discípulos que estavam aguardando a promessa, aquele desejo de Moisés estava sendo realizado. Deus deu a eles o poder para profetizar, para declarar as suas grandezas nas línguas que fossem necessárias para falar com aqueles judeus que estavam em Jerusalém. E a profecia de Joel é exatamente a mesma coisa. É a promessa do derramamento do Espírito sobre os povos para que eles possam profetizar. E nessa profecia de Joel que Pedro menciona, nós conseguimos responder 4 perguntas: quando, o que, quem e até quando. Primeira, quando? Quando essa profecia se cumpriria? No versículo 17 nós temos a resposta: nos últimos dias. Os últimos dias, sempre que são mencionados, eles referem-se ao período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Isso significa que nós ainda estamos dentro do período de cumprimento da profecia de Joel, ou seja, nós vivemos ainda os últimos dias. Segunda pergunta, o quê? O que é prometido nessa profecia? A promessa é o derramamento do Espírito com o propósito de aqueles que o receberem possam profetizar, ou seja, anunciar as grandezas de Deus com ousadia. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz o seguinte, versículo 1: Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Por isso eu disse que eu entendo que as línguas em Atos 2 são diferentes das línguas aqui em 1 Coríntios 14. Voltando, versículo 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, se ainda estamos vivendo os últimos dias, e o dom de profecia tem o propósito de edificar e encorajar a igreja a cumprir a sua missão, eu entendo que esse dom ainda é válido para os nossos dias e deveria ser buscado com dedicação, como Paulo nos exorta no versículo 1 de 1 Coríntios 14. Mas o que é o dom de profecia no Novo Testamento, então? O pastor John Piper, ele tenta definir o dom de profecia no Novo Testamento da seguinte forma: é reportar algo que Deus traz à mente de forma espontânea, uma revelação, com o objetivo de edificar,
encorajar e consolar. É reportar algo que Deus traz à mente de forma espontânea, uma revelação com o objetivo de edificar, encorajar e consolar. Esse dom não é infalível, como as Escrituras, e não carrega a mesma autoridade que as palavras inspiradas dos profetas do Antigo Testamento ou dos apóstolos no Novo Testamento. Ou seja, não tem a mesma autoridade que as Escrituras. Por isso que Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E nós pomos à prova com base na palavra de Deus, já revelada, inspirada, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, qualquer profecia que não esteja de acordo com a sã doutrina da palavra de Deus não deve ser retida. Terceira pergunta: para quem é a profecia de Joel? Ouçam o que ele diz. Todos os povos, filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas. Não há distinção de etnia, de gênero, de idade ou de condição social. Todos. Numa época em que se fala tanto de políticas identitárias, em que vários grupos se organizam por diferentes categorias para buscar alguma vantagem com base na identidade daquele grupo, nós cristãos, nós temos o chamado de lembrar, de fato, o que nos define. Um rei, um reino e uma missão. E o Espírito Santo é justamente quem nos lembra quem somos, a quem pertencemos e para onde iremos. E por que isso é importante? Porque a segunda parte da profecia de Joel se refere a um período de catástrofes e dificuldades, ou seja, um período de julgamento. Não o julgamento final ainda, mas ainda assim um período de julgamento. E quando pensamos em momentos como esses, devemos nos perguntar: eu estou pronto para poder enfrentar o julgamento de um Deus todo-poderoso, onisciente e justo? Qual que é a nossa confiança? São as nossas próprias obras? E é nesse momento que o Evangelho faz sentido. Na cruz, Cristo recebeu nele mesmo o julgamento pelos nossos pecados para que nós não tenhamos que passar por ele. E qual que é a nossa esperança, então, diante de catástrofes, de momentos de dificuldades, de sofrimentos? Paulo diz o seguinte, em 2 Coríntios 1, a partir do versículo 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ou seja, é o Espírito Santo que nos lembra que somos de Deus e que nos lembra do que está reservado para nós quando as catástrofes e as dificuldades vierem. E não só isso, mas é Ele quem nos dá segurança diante do julgamento final. E por fim, por falar em julgamento final, a quarta pergunta: até quando? Até quando vai essa profecia de Joel? O versículo 20 diz: antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, é o dia em que o Senhor Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, e toda maldade e todo pecado serão julgados com justiça. Lembre-se que em Atos 1, versículo 8, o poder prometido por Jesus, quando o Espírito Santo viesse, tinha o propósito de capacitar os seus discípulos a serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E Jesus já tinha dito também em Mateus 24, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações,
e então virá o fim. Então, quando o grande e glorioso dia do Senhor vier, a missão da igreja terá chegado ao fim. E o versículo 21, que é o último versículo da nossa passagem de hoje, ainda faz parte da profecia de Joel, que Pedro está citando, que diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por uma questão didática, nós dividimos essa série de mensagens em Atos em partes, só para facilitar a organização das pregações. Mas a realidade é que o livro de Atos é uma narrativa histórica, e às vezes então vai ser necessário antecipar alguma parte de uma pregação futura, ou mesmo voltar em alguma parte das pregações passadas. Voltando então no versículo 5, nós lemos que havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Embora o temor a Deus seja uma coisa boa, ser temente a Deus não significa ser salvo. Capítulo 4 de Atos, que nós veremos no mês que vem, Pedro, ao falar de Jesus, diz o seguinte, Atos 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Embora aqueles judeus fossem tementes a Deus, eles ainda não eram salvos, pois eles ainda não haviam colocado a fé em Jesus, pois Jesus ainda não havia sido pregado para eles. Na verdade, no capítulo 2, o nome de Jesus nem é mencionado até o versículo 21. No próximo domingo, nós veremos a pregação de Pedro, quando Jesus começa a ser anunciado à multidão, a partir do versículo 22. E também, já dando um spoiler do que nós veremos daqui a 2 semanas, o versículo 41 traz o relato de que naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. E sabem o que é o mais incrível? Vocês se lembram qual era o outro nome dado para o dia de Pentecostes? Que eu falei no início? Festa da colheita. Em Colossenses 1, versículo 13, Paulo fala de 2 reinos: o domínio das trevas e o reino do Filho amado. A passagem do domínio das trevas para o reino do Filho amado pode ser chamada de colheita ou salvação. Em Lucas 10, versículo 2, o Senhor Jesus diz o seguinte: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E para os trabalhadores, o Senhor da colheita promete o poder do seu Espírito. No Pentecostes, Deus intencionalmente escolheu aquele dia, o dia da festa da colheita, para fazer a colheita de cerca de 3.000 pessoas. Pessoas vindas de várias partes do mundo, através da pregação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Deus estava dando uma pequena amostra do trailer que ele mais tarde viria a mostrar para o apóstolo João, que nós lemos em Apocalipse, capítulo 7, que diz assim, Apocalipse 7, versículo 9: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Vocês conseguem imaginar esse momento? Esse é o propósito do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Respondendo então à pergunta daqueles judeus no versículo 12, o que significa isto? Podemos dizer, o próprio Deus, através do seu Espírito, veio habitar com seu povo e tornar possível tanto o cumprimento da grande comissão, quanto o cumprimento da promessa de Jesus que disse: e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos.
um dos princípios que nós aprendemos na palavra é que, às vezes, nós não temos algumas coisas porque nós não pedimos. E às vezes nós pedimos, mas não recebemos porque pedimos por motivos errados, para gastar em nossos próprios prazeres. Porém, o apóstolo João diz, em 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E Lucas nos afirma no Evangelho, Lucas 11:13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, se você não tem um relacionamento com Jesus, as palavras do profeta Joel são válidas para você hoje. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós veremos mais sobre isso nas próximas semanas, mas invocar o nome do Senhor é se arrepender e reconhecer que nós não temos nenhuma esperança além dele. É reconhecer que nós não podemos nos salvar do nosso próprio pecado e que Ele é o único capaz de fazer isso. E se você já tem um relacionamento com Jesus, se o Espírito Santo já habita em você, o meu encorajamento hoje de manhã, independente do nível de relacionamento que nós temos, existe muito mais do Espírito que nós podemos experimentar. É Ele quem torna viva a palavra de Cristo. Tem um paralelo entre o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5, versículo 18, e Colossenses 3,16. Em Colossenses ele diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Em Efésios ele diz, deixem-se encher pelo Espírito. Quando nós olhamos as duas passagens, todo o complemento é basicamente igual, ele só usa formas diferentes, mas há um paralelo aqui. Quanto mais cheios estivermos da palavra de Cristo, mais nós poderemos discernir as profecias. Quanto mais cheios estivermos da palavra de Cristo, mais o Espírito Santo pode tornar viva a palavra dele. Isso é o que gera transformação. O temor a Deus é uma coisa boa, como eu havia dito. Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porém, temor não é a mesma coisa que medo. Não tenha medo do Espírito. Os abusos com as coisas relacionadas ao Espírito não devem ser motivos para termos medo e evitarmos experimentar mais dele. Ele é o conselheiro, o consolador, o Espírito da verdade. Ele é o próprio Deus. Vamos orar? Ó Pai, nós queremos nesse dia orar ao Senhor e clamar, sim, pelo Espírito do Senhor sobre nós. Pois, como aprendemos, Pai, na Tua palavra, como Paulo nos ensina em Romanos, que é esse próprio Espírito que nos faz clamar, Abba, Pai. E até mesmo nesse dia que nós celebramos o Dia dos Pais, nós queremos lembrar que o Teu Espírito leva o nosso espírito a clamar ao Senhor como Pai. É Ele quem nos lembra da adoção que temos na família do Senhor, por causa da obra de Cristo. Então eu oro, Deus, para que o Senhor nos, como aqueles discípulos, o Senhor nos dê um espírito de obediência, que nós possamos esperar pelas promessas do Senhor e não tentar agir nas nossas próprias forças. Eu oro, Deus, para que o Senhor possa derramar em nós o Teu Santo Espírito e nos dê poder para poder viver a vida que o Senhor nos chama, Pai. Que o Senhor nos encha, Pai, com o poder para amar, o poder para perdoar, o poder para resistir ao pecado, o poder para não considerar a nossa própria vida como de valor, mas reconhecer que o Senhor é o nosso tesouro, Pai.
Nada disso, Pai, nós conseguimos na nossa própria capacidade. Por isso, Pai, a Tua igreja reunida clama, vem, Pai, com Teu Espírito sobre nós e nos transforma, Pai, para que a gente possa dar bom testemunho, para que a gente possa, com ousadia, anunciar as grandezas do nosso Deus. E eu oro, Deus, pelo poder do Teu Espírito para nos ajudar também nos momentos de dificuldade, nos momentos de catástrofes. Nós intercedemos, Pai, por aqueles que têm os familiares que tiveram pessoas mortas naquele acidente aéreo em Vinhedo. Nós pedimos que a consolação do Teu Espírito possa vir sobre eles. Assim, Pai, como nós sabemos que irmãos em todas as partes do mundo também têm sido alvos de perseguição, têm passado por momentos de dificuldade, mas ainda assim a palavra do Senhor não é restrita e tem avançado. Por isso, Pai, nós clamamos que a obra do Teu Espírito seja de fato manifesta por todo mundo, engrandecendo o Teu nome onde o Teu nome ainda não é conhecido, para que cada vez mais a nossa missão possa estar próxima ao final, Pai. Lembra-nos, Pai, pelo Teu Espírito, que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos e que a glória que está sendo reservada para nós pesa mais do que todos eles. Ajuda-nos, Pai, a manter os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E pelo Teu Espírito, ajuda-nos na perseverança até o dia, Pai, em que não precisaremos lutar mais, pois estaremos face a face com o Senhor, Pai, junto com aquela grande multidão. Nós reconhecemos, Pai, que sozinhos nós não podemos, por isso nós clamamos pelo Senhor. Vem sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.